Enquanto o Brasil registra mais 2.042 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 509.282 óbitos, a CPI da Covid avança em suas investigações para responsabilizar os culpados por essa tragédia no Brasil. A sessão da CPI de hoje, que começa às 14h, promete ser uma das mais importantes. Os senadores vão ouvir o servidor da área técnica do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda. Lembrando o caso da Covaxin, o funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, denunciou ao presidente Bolsonaro que foi pressionado a autorizar a importação da vacina indiana, a mais cara de todas, com data de validade já chegando ao vencimento, tinha que pagar antecipado e sem autorização da Anvisa. O deputado disse que avisou o presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de março sobre as irregularidades na compra dessa vacina, conforme o relato do irmão. O Ministério Público Federal identificou os indícios de crime no contrato e suspeita de superfaturamento, corrupção, entre outras possíveis irregularidades que envolvem o valor de 1,6 bilhão. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Olá, Humberto Costa, bom dia, prazer em recebê-lo novamente. Bom dia, Marilu, um prazer poder falar com todos vocês do Brasil Atual. Humberto, vamos lá. A CPI da Covid enviou um ofício à Polícia Federal para pedir a proteção ao servidor, o Luiz Ricardo Miranda, e ao irmão, o deputado Luiz Miranda, já que eles são peça-chave para a elucidação aí do escândalo que está sendo chamado aí de Covaxin Gate, enfim, tem vários nomes. De fato, esses depoimentos de hoje podem complicar ainda mais a situação do presidente Bolsonaro e isso poderá desencadear, na sua opinião, a real possibilidade de impeachment do presidente da República? Veja, eu sempre sou muito comedido nas coisas, né? Eu acho que é uma denúncia gravíssima que precisa ser devidamente apurada. Nós temos coisas assim muito nebulosas, né? Em primeiro lugar, é verdade que a lei prevê que o país, para adquirir insumos, medicamentos, ele precisa ter uma empresa no Brasil que possa fazer essa aquisição. Agora eu pergunto, por que é que escolher logo uma empresa que já tem um contencioso com o Ministério da Saúde, de remédios que vendeu ao Ministério, que recebeu e que não entregou? Isso, inclusive, já tem processo, né? Tanto no TCU quanto no Ministério Público Federal. Além do mais, essa empresa ela já tem aqui em Brasília um histórico, né, de envolvimento em corrupção. Essa operação falso negativo envolveu diretamente essa empresa que vendeu testes ao Distrito Federal e também não entregou. Então, essa é uma questão a se pensar. A outra questão importante é porque houve um tratamento diferenciado para essa empresa. Todo mundo, para vender vacina para o governo federal, passou por uma verdadeira via-crucis. Foram meses e meses e meses. E essa Covaxin, em pouquíssimo tempo, ela assinou um contrato, não é? Um contrato que foi assinado antes que nós tivéssemos a aprovação do registro na Anvisa. Também, diferentemente dos outros casos de vacinas que nós tivemos compradas pelo país. Além do mais, nesse caso aí, surgiu a possibilidade de um pagamento antecipado. O Brasil não pagou antecipadamente nenhuma vacina, pelo contrário, só pagou depois do registro na Anvisa e depois do contrato assinado. E se não fosse esse funcionário do Ministério da Saúde, nós teríamos pago 45 milhões de dólares a uma outra empresa, que é outra questão a se ver. Não é? Alguns dizem que é uma empresa fantasma, outros dizem que é uma subsidiária da própria Barack Biotech, mas é óbvio que é uma coisa estranha. Se eu negocio com você, não vou pagar a uma pessoa que é sua irmã ou sua amiga, quem quer que seja, não é?
Então, esse é um outro problema. E o outro problema, que eu acho mais grave, é o fato de que o deputado e o servidor afirmam ter entregue ao presidente da República um relato de todos esses problemas, pedindo que ele procedesse a uma apuração. Ele teria prometido que mandaria para a Polícia Federal, mas até hoje a Polícia Federal está esperando esse documento de Bolsonaro. Então, é um caso muito complicado que não se resolve pelo que os bolsonaristas estão dizendo. Sim, mas não pagou, né? Ora, mas tudo isso que aconteceu foi preparado para que o pagamento fosse feito e que alguém, com toda certeza, fosse beneficiado. Agora, inclusive, esse dinheiro já estava empenhado, inclusive, não é isso, Humberto? Isso é natural, não é? Na medida em que havia essa previsão, tal, é possível. O empenho não significa necessariamente o pagamento, mas é óbvio, não é, que o governo tinha, assim, claramente a intenção de fazer esse negócio, diferentemente do que aconteceu com as outras vacinas que o Brasil comprou, não é? Exato. Agora, o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que o Bolsonaro determinou a Polícia Federal para investigar o deputado Luiz Miranda, o irmão Luiz Ricardo Miranda, o relator da CPI, Renan Calheiros, também falou que Onyx Lorenzoni interfere nas investigações, coage testemunhas e defendeu a convocação à comissão do Onyx, né? E falou até em possível prisão. Como é que está essa questão do Onyx, Humberto? Olha, na primeira sessão deliberativa que nós tivermos, nós vamos convocar o Onyx Lorenzoni. O que ele fez não se faz, não é? Especialmente partindo do ministro de Estado que tem a responsabilidade que ele fez. Na verdade, que ele tem. Na verdade, ele fez uma ameaça às testemunhas que vão depor na CPI, chega a dizer assim, você vai se haver com Deus e conosco. Não sei se nessa ordem ou na ordem inversa, né? Vai se haver com eles e depois vai se haver com Deus, né? Isso é típico de grupos mafiosos, de grupos de milicianos, né? E isso precisa, sim, ter uma resposta. Nós queremos saber o que é que ele quis dizer com isso e por que é que ele está tentando obstruir os trabalhos de investigação da CPI, não é? Para impedir que nós venhamos avançar. Mentiu descaradamente, porque disse que o documento é falso, e logo depois a imprensa já mostrou que o documento existe, não é? Então, é possível que esse cidadão tenha que vir aqui à CPI prestar alguns esclarecimentos. Agora, senador, o dirigente da Precisa Medicamentos, o Francisco Emerson Maximiano, ele foi convocado para depor na CPI, ele ia ser ouvido, mas ele está aí em quarentena, né? Enfim, porque fez essa viagem para a Índia. Ele também deverá receber a proteção da Polícia Federal. Como é que ficou essa questão? Bom, a proteção foi oferecida pela CPI. Nós achamos que ele está correndo risco, não é? Porque ele é dono de uma empresa envolvida num episódio extremamente nebuloso, conhecendo as figuras que compõem esse governo, nunca é bom brincar, e por essa razão nós fizemos essa sugestão a ele de que ele recebesse a proteção policial, mas ele disse que não precisa e não quer. E na semana que vem, se tudo der certo, nós vamos ouvi-lo para tentar entender tudo o que aconteceu. Agora, em live, ontem, o presidente Bolsonaro disse ter se encontrado, né, com o deputado Luiz Miranda em março. Agora, ele fala que essas acusações são uma coisa ridícula e quem buscou armar a história vai se dar mal. Como é que você viu essa reação do presidente em relação a essa posição? O presidente está acuado, né? Esse governo dele vive um momento talvez dos mais críticos, né? Essa condução terrível da pandemia,
é o agravamento da doença no Brasil, é o país que não cresce, é a pobreza que aumenta, é a fome que volta, é o desemprego aumentando, é a incompetência em resolver os problemas mais elementares e é a sua prática de terceirizar o tempo inteiro aquilo que é sua responsabilidade. Então, eu entendo que é natural que ele haja dessa maneira. Ao final, nós vamos ver, não é, se realmente ele é esse cordeiro que ele se proclama e diz que seu governo não tem corrupção, ou se realmente isso é mais uma imagem que ele vende. Afinal de contas, nós temos esse episódio da Covaxin, que pode se transformar num grande escândalo, e tivemos agora, não é, a saída do ministro Ricardo Salles, que ia para a cadeia. Ele saiu porque ia para a cadeia. E agora saiu do foro especial, deve ir lá para a primeira instância, e não sei como vai acontecer. Não é um verdadeiro gangster que estava à frente do Ministério do Meio Ambiente. Exato. E acrescentando a isso a popularidade do Bolsonaro caindo e a de Lula subindo, né? Quer dizer, tem esse ingrediente também, né, Humberto? Tudo isso explica o desespero dele, não é? E eu creio que ele vai ficar mais desesperado ainda, porque à medida que a CPI avançar, eu acho que ela vai identificar coisas que o Bolsonaro preferiria que elas se mantivessem ocultas. Exato, ainda tem o Witzel, né? Tem ainda o depoimento dele, né? Em sigilo. Sim, provavelmente na semana que vem. Tá certo. E, Humberto, ainda mais falando de derrotas para o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal já formou a maioria, né, nessa quinta-feira para não convocação de governadores na CPI. No julgamento, 6 integrantes do STF disseram que a ida de governadores à CPI configura a violação ao Pacto Federativo, portanto, mais uma derrota, né? Sim, e toda a aposta da base bolsonarista era tentar desviar o foco dessas investigações sobre o governo federal para tentar atingir os estados e municípios, né? E tudo indica que isso eles não vão conseguir. Agora, em relação ao depoimento de ontem, né, o epidemiologista, o Pedro Halal, enfim, disse que cerca de 400 mil mortes pela doença no país poderiam ter sido evitadas com medidas de controle, como distanciamento social, celeridade na vacinação, se tudo fosse implementado no país, o que não foi. Portanto, tivemos aí uma participação bastante importante da Jurema Werneck também, junto com o Pedro Halal, e são dados aterrorizantes, né? Porque se a preservação de até 400 mil vidas, estamos com um pouco mais de 500 mil, esse dado também é importante para que a sociedade brasileira tenha consciência do que poderia ter sido feito e não foi feito, né, Alberto? E o importante é dizer que o Pedro Halal e todo o pessoal que teve ontem lá falou que não era nem por intermédio de uma intervenção padrão, maravilhosa, excepcional, como aconteceu na Nova Zelândia, em países como a Coreia, o Vietnã. Bastava ter feito o feijão com arroz. Se tivesse feito o feijão com arroz, teria evitado 400 mil mortes, né? E o governo não fez isso. Se tivesse comprado as vacinas na hora em que elas foram oferecidas, seriam menos 95 mil mortes também. Então, Bolsonaro está carregando nas costas hoje, não é, as mortes de centenas de milhares de pessoas no nosso país. Exato. Bom, então a expectativa é grande para a sessão de hoje, né, senador? Sim, nós achamos que será uma boa sessão, nós esperamos que os dois depoentes reafirmem o que nos disseram em privado, e eu creio que isso vai permitir que a CPI avance ainda mais. Muito bem. Senador, muitíssimo obrigada, um forte abraço e uma boa sessão de CPI. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, a todos que acompanham a Rádio Brasil Atual. Obrigada. Falamos aqui com Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, membro titular da CPI da Covid, ex-ministro da Saúde e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.